Essa é uma área que é muito especializada, né? Você foi falando assim, determinados perfis, determinadas atribuições, né? Características dessas pessoas, conhecimentos. Então, ela requer, de fato, conhecimentos específicos. E a gente vê que muitos desses conhecimentos, eles também são obtidos via cursos mais especializados de pós-graduação, estrito sensu, inclusive, mestrado e doutorado, principalmente. Ainda mais quando a gente fala sobre economia da inovação, né? Que é uma coisa que está mais centrada na academia e em mestrado e doutorado, né? Como que a gente pode formar esses gestores de políticas públicas de inovação no curto prazo e quem é que os formaria? Excelente pergunta, difícil de responder. Eu acho que tem que atacar de vários pontos ao mesmo tempo e é factível fazer esse ataque múltiplo. Primeiro, como eu tenho visto surgir lá no Lago São Francisco, em São Paulo, no curso de Direito, a discussão sobre direito da inovação está cada vez mais forte. Eu acho que os operadores do direito precisam ter essa formação. Então, primeiro, atacar pessoas que já estão se formando em disciplinas tradicionais e mostrar, fazer o pessoal ler Schumpeter no curso de direito e observar o poder, o temporário de monopólio que a inovação gera, a relevância disso e da necessidade de relação público-privada. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, os cursos tradicionais, principalmente de direito, precisam começar a incorporar a relevância do processo inovativo para o desenvolvimento tecnológico. Ponto. Tá? Então, nos cursos tradicionais, tem que introduzir essa necessidade social, essa demanda social do século XXI. Isso é uma primeira coisa. A segunda, e aí, isso vai garantir que a gente tenha operadores do direito, é, não é que concordem com a gente, mas que tenham as ferramentas analíticas para entender o que a gente está falando, que não seja uma conversa de surdos. Tá? Porque quando você forma uma pessoa, uma concorrência perfeita, ele não consegue dialogar com você quando você começa a falar em acumulação, em poder temporal de monopólio, etc. O segundo elemento, eu acho que é muito importante, é uma difusão das possibilidades legais no pessoal do controle. Uhum. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Município e do Estado. É preciso, nesse primeiro momento, mostrar para eles, isso é engraçado, mas mostrar para eles que existem leis que fomentam a inovação e que permitem o fracasso, o dinheiro público, que permitem a subvenção, a fundo perdido, que permitem contratar mais de um mesmo fornecedor para fazer a mesma inovação, enfim, etc, etc, etc. É preciso atacar esse lado, que é mostrar para ele, pessoal, existem isso aqui, e tem colegas de vocês que estão dando pareceres super inovadores, e mostrar para eles que o Uhum. procurador de São José dos Campos deu um parecer assim, o do Rio deu assado, mostrar para eles. Tá? E aí, me desculpa, é puro voluntarismo, mas me incomodando eles no sentido de mostrar, ó, precisa alinhar isso aqui, ó. Uhum. Tá? Então, provocar, incomodar o controle no bom sentido do controle fazer pensar. Isso está acontecendo já. O laboratório do Tribunal de Contas da União aqui está fazendo um trabalho muito legal. O Laboratório de Inovação é uma iniciativa super recente e que está fazendo um barulho danado, dizendo: olha, tem uma lei de inovação, a gente tem que criar um controle para a inovação. E, por fim, eu acho importante esses cursos de especialização, mestrado e doutorado. A gente tem o DPCT, lá do Unicamp, Departamento de Política Científica e Tecnológica, que eu fiz meu mestrado e doutorado, mas não tem só mestrado e doutorado lá, tem especialização em gestão da CIT, especialização em avaliação de P&D, tem o Uhum. pessoal da UFRJ com mestrado e doutorado em inovação e desenvolvimento econômico. Então, está tendo um movimento, esse é o movimento. Então, acho que olhar a formação dos operadores do direito, se aproximar muito do controle e mostrar para eles que existe uma lei e que existem já pareceres muito contundentes e mostrar que eh, eles precisam se alinhar. E o terceiro é preciso estimular fortemente a participação nesses mestrados tradicionais. Por fim, a gente precisa, houve há 3 anos atrás, eu acho, um curso de especialização em ciência, tecnologia e inovação dado pela ENAP. Esse curso precisa ser resgatado. Tá? Eu fui uma das pessoas que montou o curso e fui professor. Esse curso teve uma turma e formou principalmente gente do MCTI, que não tinha essa formação, tinha uma formação mais hard science. Esse curso precisa ter todo ano. Um curso de formação para a carreira de CIT ajuda? Ajuda. Mas não é isso que eu estou falando. Eu acho que é um curso aberto, livre, dado pelo Estado, por alguma instituição, que seja voltado para formar esse pessoal e mostrar, mas aí que tá, eu vou fazer um parênteses aqui, que pode incomodar algumas pessoas, mas
voltar meio que back to the basics, mostrar que inovação é uma estratégia de sobrevivência da firma, mostrar o que Schumpeter dizia, os neo-schumpeterianos, porque a gente tem essa uma gestão da inovação fortemente baseada na racionalidade econômica, institucional e jurídica, para ele saber operar os instrumentos, e não uma gestão de inovação mais voltada para estímulo à criatividade, a design thinking, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de formação que compreende a racionalidade que está por trás dos instrumentos. Saber quando usar subvenção e não usar encomenda tecnológica. Saber quando usar concurso para inovação e não usar crédito para inovação. Saber o que está por trás, a racionalidade econômica por trás e as possibilidades, os limites e possibilidades legais. E isso exige uma formação econômica, institucional e legal. Muito forte. Tá? É mais do que essas de estratégias de gestão, método Delphi. São importantes, mas não é o calcanhar de Aquiles. Nosso calcanhar de Aquiles é essa racionalidade que está por trás dos instrumentos. O que a gente tem visto? As pessoas tentando decorar as coisas. Não dá para decorar. O processo inovativo é muito fuzzy e a realidade se impõe. A gente fica tentando encaixar quadrados em triângulos. Não entra. A gente tem que parar, dar um passo atrás e dizer, não, peraí, qual que é o espírito da lei? O que a lei quer aqui? E se você tiver operadores do direito que entendam a sua língua, controle que saiba que existe a legislação, e profissionais que conseguem fazer essas três racionalidades funcionarem, você tem um diálogo virtuoso. Sim. O que a gente quer promover com essa qualificação é um diálogo virtuoso, que todo mundo tenha empatia por todo mundo. Porque o cara da inovação, a mulher da inovação, ela tem que ter empatia pelo controle. Porque em lugar nenhum do mundo, o controle para projetos de inovação é feito de qualquer jeito. Uhum. Né? Não é atividade lúdica. Mas o controle tem que ter empatia pela inovação. Tá? E o cara da instituição, a mulher da instituição, tem que ter empatia pelos três, e todo mundo junto tentando construir um diálogo que entregue. Né? O que tem acontecido no momento? O controle se acha mais importante que a inovação se acha mais importante que o controle, e o pessoal das instituições que quer que quer impor regras e tratamento isonômico acaba se impondo sobre todo mundo. E aí vira uma conversa que todo mundo briga. E aí é ganho por pressão. Só que ganho por pressão gera um resultado inferior do que todo mundo cooperando e todo mundo entendendo. Né? Eu acho que é justamente isso. Desculpa me alongar, mas isso é muito importante para o ecossistema de inovação agora. Mais uma palavra nova, né? O famoso sistema de inovação. Como é que a gente constrói junto, considerando que a gente está num país que tem escândalo de corrupção, sim, mas é um país que precisa inovar, mas que a gente tem regras institucionais mais antigas, que é difícil a relação público-privada, que a gente não pode ignorar. Então, como é que a gente monta esse quebra-cabeça e de maneira virtuosa constrói um diálogo? Muitas reflexões, muito densas, muito bacana. E, novamente, André, muito bom ver também todo esse teu entusiasmo, muito bacana mesmo. André, a gente chega então aqui ao final do nosso encontro. Gratos pela sua participação novamente. A gente espera ansiosamente também por novas oportunidades de bate-papos tão profundos quanto esse aqui que a gente teve hoje. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, pessoal. Pessoal, muito obrigado por assistir e acompanhe nossos colegas que estão fazendo um trabalho muito legal e inédito e super arriscado aqui nas redes. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal. Estou vendo no YouTube. Tá bom, André. Muito obrigado de novo. Um abraço. Valeu. Graças a Tchau, todos. tchau, Tchau, gente. tchau.